Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou José Carlos Suzá de Carvalho Júnior, mas podem me chamar de Suzá ou de Júnior. Sou técnico em agropecuária, gestor em agronegócio, mestre em desenvolvimento regional e meio ambiente e instrutor do Senar. Durante esses 3 dias estaremos juntos, trocando experiências, debatendo, sanando as dúvidas sobre esse tema super importante para a cultura do cacau, que é o controle de pragas e doenças do cacaueiro. O momento é agora, aproveitem bastante essa oportunidade. Beleza então? Feita a minha apresentação, eu gostaria de informar que para iniciarmos o nosso treinamento é necessário que a gente firme um contrato de convivência que oriente a nossa conduta durante esse período. Tudo bem para vocês? O que vocês acham que contribui com o nosso treinamento? Chegar no horário? Isso aí, pontualidade. O que mais, gente? Participação, muito bem. O que mais? Não usar o celular? Isso aí, não fazer uso do celular durante o treinamento. Vestimentas adequadas, isso é muito importante. O uso de EPIs também é muito importante. E o que vocês acham que não contribui com o nosso treinamento? Chegar atrasado. Atrasos, importantíssimo. O que mais? Conversas paralelas. Muito bem. O que mais? Falta de respeito? Falta de respeito. Temos que tratar tanto o instrutor quanto os nossos colegas com respeito durante o curso. Isso é importantíssimo, né, gente? Piada também, piadinha. Ficar entrando e saindo da sala? Entra e sai na sala de aula. Isso aí, gente. Então pronto, firmado o nosso acordo, eu gostaria que vocês escolham um representante para assinar junto comigo o nosso contrato de convivência, ok? Bem, pessoal, já me apresentei e agora eu quero falar um pouco dessa ferramenta de transformação incrível que é o Senar. Quem de vocês poderiam me dizer o que é o Senar? O Senar seria uma empresa do governo que oferece cursos gratuitos? Muito boa sua colocação. Emanuela. Dona Emanuela. Muito obrigado, Dona Emanuela, pela colocação. Gente, assim como a Dona Emanuela definiu o Senar, muitos têm essa mesma ideia, que o Senar é um órgão de governo, mas para surpresa de todos, não é bem assim. Na verdade, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, é uma entidade paraestatal, ou seja, uma iniciativa privada mantida pela classe patronal rural, sem fins lucrativos, desenvolvendo atividades de interesse público e recebendo incentivos do Estado para isso. O Senar está vinculado à Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária, a CNA, e às federações de agricultura e pecuária estaduais, aqui na Bahia, no caso, a FAEB, e aos sindicatos rurais patronais, e tem como objetivo organizar, administrar e executar em todo o território nacional a formação profissional rural e a promoção social de jovens e adultos que exerçam atividades no meio rural. As ações do Senar são financiadas, em sua maioria, por recursos provenientes da contribuição compulsória de produtores rurais, no valor de 0,02%, tanto sobre a comercialização de produtos agro-silvo-pastoris, quanto sobre a folha de pagamento da empresa rural. E 80% desses recursos voltam ao produto rural através da formação profissional rural, assistência técnica e gerencial e promoção social. E a missão do Senar? Qual é a missão do Senar? A missão do Senar é realizar a educação profissional, a assistência técnica e as atividades de promoção social, contribuindo para um cenário de crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Com relação às frentes de trabalho do Senar, o Senar tem atuado fortemente na educação profissional, na assistência técnica e em programas sociais. E no Brasil, o Senar possui
um centro de administração, uma administração central, no caso lá no Distrito Federal, e 27 administrações regionais. Na Bahia, o Senar tem atuado nas áreas da formação profissional, formação técnica, formação superior, educação à distância, assistência técnica e gerencial e atividades de promoção social. No estado da Bahia, o Senar possui 8 centros de capacitação, que estão localizados em Feira de Santana, Gandu, Itamaraju, Juazeiro, Luiz Eduardo Magalhães, Senhor do Bonfim, Irecê e Miguel Calmon, sendo que os 2 últimos estão em fase de construção. E o lema do Senar é aprender a fazer fazendo. Ou seja, esse momento aqui em sala de aula é importantíssimo, mas para que possamos ter uma aprendizagem mais sólida, temos que trabalhar bastante a parte prática lá no campo, ok? Bem, pessoal, agora que já me apresentei e mostrei para vocês como funciona o Senar, eu gostaria que cada um se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua experiência profissional e qual a expectativa para o nosso treinamento. Ok, que bom! Temos os 15 participantes presentes. Isso é maravilha! Agora eu vou orientar vocês como assinar a lista de presença para depois darmos início ao nosso conteúdo técnico. Então, agora vamos iniciar nosso conteúdo técnico, falando sobre esse tema importantíssimo para a agricultura sustentável e que no cacau não poderia ser diferente, que é o controle de pragas e doenças do cacaueiro. Vamos lá? Bem, gente, há uma grande diversidade de vida nas lavouras de cacau, composta por fungos, bactérias, insetos, entre outros. Muitos desses elementos são benéficos ou indiferentes para as plantas. No entanto, quando há um desequilíbrio do sistema, pode ocorrer um aumento na população de seres vivos prejudiciais ao cultivo do cacaueiro. Esses desequilíbrios podem estar relacionados a vários fatores, como a exploração agrícola em forma de monocultura, a grande escala de produção, alterações climáticas, o uso indiscriminado de defensivos, além de outros fatores ambientais naturais. E para o melhor entendimento de vocês, insetos, ácaros, cochonilhas e nematóides nós caracterizamos como pragas. Já os fungos, bactérias e vírus são relacionados às causas das doenças. As pragas e doenças, quando ocorrem de forma frequente, passam a ser classificadas como principais para a lavoura do cacau, nesse caso, e podem gerar sérios danos econômicos, fazendo-se necessário o controle. Bem, após conhecermos as principais pragas e doenças do cacaueiro na aula prática de ontem, hoje iremos falar sobre os principais métodos de controle utilizados dentro de um manejo integrado de pragas e doenças. É importante ressaltar que em uma atividade agrícola sustentável, o controle químico é a última alternativa a ser utilizada no manejo integrado. Então, inicialmente vamos falar sobre o controle cultural. O controle cultural é realizado através de práticas agronômicas de manejo que reduzem as condições favoráveis para o desenvolvimento das populações de pragas e doenças, como por exemplo, correção de solo e nutrição bem feitas para induzir maior resistência das plantas às pragas e doenças, a adequação do sombreamento, as podas, a retirada de dentro da lavoura ou tratamento das cascas dos frutos colhidos, evitando fonte de inóculos de doenças, a remoção de frutos atacados, a desinfecção de ferramentas com hipoclorito de sódio no ato das podas, desbrotas e colheita. Outro método de controle é o método genético, que é feito através do uso de variedades
resistentes ou mais tolerantes a determinadas pragas ou doenças, como por exemplo, o uso de clones com maior resistência à tolerância à vassoura de bruxa. E aí nós temos uma série de clones, o CPEC 2002, PH15, PH16, SJ02, o PS1319, o Ipiranga 01, CCN 51 e CCN 10, FA13, TSH 1188. Temos também o uso de clones com maior tolerância à podridão parda, por exemplo, o PH16 e o PH15, que apresentam resistência às 3 espécies de podridão parda. Também podemos utilizar a variedade cacau comum e os clones CPEC 2002 e TSH 1188 como porta-enxerto de mudas, pois apresentam maior resistência ao mal do facão. Outro método de controle é o método biológico, que consiste na utilização de outros fungos, bactérias, insetos ou qualquer ser vivo que seja inimigo natural do causador do problema que esteja afetando a lavoura. Por exemplo, o uso do fungo tricoderma no controle da vassoura de bruxa, ou o uso do fungo Beauveria baciana no controle de insetos e brocas. E por último, temos o controle químico. Esse método de controle é feito através do uso de defensivos agrícolas, também conhecido como agrotóxicos. Nesse tipo de controle é fundamental que o produtor busque a assistência de um técnico especializado para avaliar e recomendar os defensivos em receituário agronômico. Caso não tenha alternativa, a não ser o controle químico, dê preferência aos defensivos mais seletivos, ou seja, que não controlem os inimigos naturais e que tenham menor toxicidade. Além disso, é importante a alternância dos princípios ativos. E como precaução, toda vez que for feito o controle químico, é fundamental a utilização de equipamento de proteção individual, os EPIs recomendados. Ainda sobre o controle químico, precisamos dar mais 2 alertas. A aplicação de defensivos geralmente é feita para controlar especificamente alguma praga ou doença, podendo gerar desequilíbrios pela eliminação dos inimigos naturais. E também a aplicação de defensivos requer cuidados como treinamento dos aplicadores, a manutenção adequada dos equipamentos a serem utilizados, o armazenamento apropriado e a devolução correta das embalagens vazias. Tudo entendido até aqui? Muito bom então! Na próxima aula, que será amanhã no campo, iremos demonstrar o uso correto dos EPIs, faremos o teste de vazão dos equipamentos, veremos como é feita a mistura da cauda e iremos fazer uma aplicação na prática. Boa noite a todos e aguardo vocês amanhã pontualmente às 8 horas.